Paz de Cristo, estamos na última aula, né, de apologética cristã, com o nosso tema que vocês já sabem, apologética, educação cristã para o século XXI. E dessa vez nós temos aí como título dessa aula a crucial integração, apologética e educação. E eu faço uma pergunta: por que integrar, né? Vamos ver aí algumas questões importantes para você que é professor da Escola da Palavra, para você que já está fazendo teologia ou vai fazer, você que quer ingressar aí no ministério, né, educacional, no corpo docente aí da filial, né? Tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para explorar, tem muitas coisas que Deus tem para você. E feliz é você que está podendo fazer esse curso, né, comemorando 30 anos, participando desse Cefec abençoado, né? Vamos lá, então. Vamos fazer uma introdução, como nós fazemos sempre no início da aula, de cada aula. Não é diferente nessa aula agora. Bom, a integração da apologética e da educação cristã pentecostal não é uma opção. Ou seja, quando o nosso pastor, que é o nosso coordenador, pastor Fernando Besler, pediu que nós façamos de apologética, porque eu tenho também aulas que eu dei no CDM, mas aqui a ideia é a gente concentrar na educação cristã pentecostal. E eu quis colocar pentecostal para a gente realmente falar do nosso dia a dia, da nossa área de atuação, né? Nosso pano de fundo enquanto igreja, Assembleia de Deus, né, pentecostal histórica aqui no Brasil, né? Por que não é uma opção? Porque ela é uma necessidade estratégica, né, para a igreja no século XXI. Eu já até falei de algumas questões, pluralismo religioso, ceticismo, né, teísmo, ateísmo extremo, moderado, né? E o que eu estou falando aqui nesse slide, né? Eu falo da sinergia, ou seja, de pegar coisas que têm uma importância maior, que têm uma força maior e juntá-las, né? E reuni-las numa só coisa. Isso que é sinergia. Olha lá, entre o conhecimento e o amor, que é o que fortalecerá a fé e tornar relevante. Então, quando eu falo de amor, irmãos, eu falo do amor à palavra de Deus. O amor é o ensino da palavra, né? Eu sou pedagogo e eu sei muito bem o que é isso. Secularmente falando, já é difícil o ensino no Brasil. E o ensino teológico cristão pentecostal é mais difícil ainda. Que bom que nós temos esse curso de formação do educador cristão, né, dentro de nossa igreja, né, agora nesse Brasil inteiro, para a gente poder fundamentar e ajudar o educador cristão, o professor da nossa Escola da Palavra, né? Para você que já é e que quer ser, é muito importante isso aí, tá bom? Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque é uma necessidade estratégica, é uma forma de a gente juntar duas coisas. A questão do conhecimento, a questão do amor à palavra. E quando eu falo do amor à palavra, eu falo da ação do Espírito Santo que nos coloca dentro desse fruto onde o primeiro gomo, por exemplo, a primeira parte é o amor, né? Eu até diria que se fosse um fruto, tipo uma tangerina e uma laranja, eu sempre falo isso, teria que ser um gomo central, né? E os outros em torno. O primeiro gomo tem que ser o maior no meio, que é o amor, e os outros 8 gomos teriam que estar em volta, não seria uma tangerina, seria uma outra forma, né? Junção aí de dois elementos, duas frutas, né? E a Bíblia não fala frutos, fala um fruto, tá bom? Com 9 partes, né? Bom, vamos aí. Bom, a crucial integração. Então eu falo disso aqui, e até o tema que a gente já começou a falar logo no início. Então por que eu estou falando isso? Por que integrar? Porque a gente ajuda a preparar os crentes pentecostais. Muito tem se confundido a teologia pentecostal com a teologia reformada. Eu não estou dizendo que é bom, que é ruim. Eu estou só fundamentando e separando, destacando, porque nós somos pentecostais, tá bom? Nós somos uma igreja baseada no pentecostalismo. Ou seja, que crê na palavra de Deus e nos dons espirituais e principalmente no fruto do Espírito, tá bom? Nosso pastor, os irmãos conhecem, é bem centrado. Nós somos uma igreja
voltado para a palavra, somos a igreja da palavra, e é por isso mesmo que eu estou falando isso aqui. Então, olha lá, primeiro, historicamente, o pentecostalismo tem sido conhecido por seu fervor e experiência espiritual. Então, é crucial nós juntarmos essas duas coisas, né? O conhecimento, do qual cada um precisa ter e deve ter. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, né, que a gente seja apto para manejar a palavra, como bom obreiro, que não tem do que se envergonhar. Então fala do manejo. Ah, mas eu não sou obreiro. Obreiro no sentido de a gente trabalhar na obra de Deus. Primeiro a obra tem que ser feita em nós e depois através de nós, tá bom? Olha lá. Então, juntar essas duas coisas. Outra, por que integrar? Segundo motivo, porque fortalece a próxima geração. Eu já estou com uma determinada idade, nosso pastor também, e essas gerações que estão vindo aí, e que Deus continua abençoando aí, o Interligados, né? Que é uma galera nova aí, precisam repassar o nosso conceito de educação cristã pentecostal. Por quê? As novas gerações crescem em um ambiente saturado de informações, questionamentos, muitas das vezes hostis à fé. Tem muito em voga aí hoje em dia, no meio evangélico de um modo geral, né, as questões voltadas para, por exemplo, doutrina, né, calvinista, né? Então nós temos uma distinção entre o calvinismo e o arminianismo. Então eu vou destacar aqui, eu não vou entrar no mérito, né? Porque teria que ter um diálogo aqui, se debruçado em tema, e não é a minha disciplina, mas muito hoje em dia as pessoas estão confundindo as coisas. Teologia reformada é uma coisa e teologia cristã pentecostal é outra, é bem diferente, tá bom? Então é importante isso, porque senão as pessoas começam a misturar as coisas, eu não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é a nossa base, nossa estrutura, baseado na nossa igreja, historicamente falando, tá bom? Bom, eu falo sobre estratégias práticas no cotidiano, na igreja e em família. É muito importante isso aí. Como educador cristão, que somos e que estamos você que está nesse curso de formação, é muito importante você levar para sua casa aquilo que você ensina na sala de aula. E vice-versa, você é professor, mas além de tudo você é um servo de Deus, né? Não é só o preparo intelectual, o conhecimento intelectual, mas também o preparo espiritual, aquilo que a gente traz de casa, né? O nosso pastor fala, a gente prega, tá bom, lá fora, mas a gente vive o evangelho em casa, vive no dia a dia. A igreja a gente cultua, lá fora a gente prega, lá fora a gente dá testemunho, lá fora a gente defende aquilo que acreditamos através das nossas atitudes, que é muito mais forte que nossas palavras, tá bom? E eu destaco aqui, ó, tá aí no slide aí, ó, no ensino da igreja, na EDP, tá bom? Olha lá, nos estudos bíblicos, nos workshops. Graças a Deus, nossa igreja, ela é muito fértil no campo do ensino, né? Nós temos aí temos uma jornada aí de ensino que nós tivemos da palavra, tivemos os fóruns, né? Nossa Faculdade Vitória em Cristo também, com vários simpósios, todo momento a palavra de Deus tem sido pregada e graças a Deus por isso, né? Nós que somos professores, nós estamos inseridos aí em vários contextos, graças a Deus, nos departamentos, enfim. A EDP hoje, ela é vamos dizer, um foco, né? Vamos dizer, um irradiar da palavra de Deus para todas as pessoas de nossa igreja e para aqueles também que acabam vindo e ouvindo a palavra de Deus. Eu coloquei aqui também debates saudáveis sobre a questão difíceis, né? Criar ambiente seguro onde os membros possam levantar suas dúvidas e questionamentos. Hoje, honestamente falando, nós temos aí, por exemplo, o encontro, né, de crescimento das mulheres, né? Temos também o dos homens, que é muito importante. Temos aí a Escola da Palavra para adolescentes, para jovens. Temos aí o Connect, temos várias coisas que acabam falando disso aí, tá bom? E fomentando o assunto. Temos também a questão que envolve nossos filhos. Você que é aí, que é mãe, né? Você que é pai, você que dá aula aí nas classes dos juniores, né? Educação infantil, né? Responder as perguntas dos nossos filhos, incentivar as crianças a fazerem perguntas sobre a fé e estar preparado para respondê-las de forma adequada à idade, sem fugir das dificuldades. Claro, não é fácil.
Tem crianças, por exemplo, que tem uma capacidade absurda de fazer pergunta que talvez a gente, naquele momento, a gente não tenha uma resposta pronta. Mas pelo menos dizer que vai responder e vai procurar se informar, né? Porque essa que é a realidade, né? Quando a gente não sabe, diz, olha, eu não sei nesse momento, mas eu vou estar pesquisando esse assunto. Principalmente adolescente, né? Nessa fase de transição aí, não são nem adultos, mas também não são mais crianças, né? Os jovens nem se fala, né? Muita leitura. A gente está na era da informação, mas sabe que toda informação que chega até a nós ou que a gente acessa, ela tem fundamentação teológica, no sentido de ter fonte, né? De coisa realmente que fidedigna à palavra de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E nossos filhos estão à mercê disso aí, tá bom? Então, você que é educador, cristão ou que quer ser, você começa a ser educador na sua casa, né? Com seus filhos. Claro, eu estou na fase já dos netos, né? Diferente, né? Bom, vamos continuar aqui. Nós temos aqui a experiência da ação do Espírito Santo na apologética. A apologética não trabalha só a questão da evidência, da razão, né? E dos argumentos. Ela trabalha a questão da experiência. Nós podemos estudar tudo, nós podemos consultar tudo, nós podemos fazer preleção de tudo, mas sabendo que tudo que fazemos depende do Espírito Santo de Deus. Nos lembrar, nos ajudar, nos capacitar, nos orientar e até nos advertir também. Nós somos professores que podemos errar e erramos, né? E graças a Deus que nós somos seres humanos que erramos, mas a diferença é que nós reconhecemos nossos erros, né? Então é muito importante. Vamos ver lá. A evidência interna e o testemunho vivo, tá bom? São coisas distintas. Vamos lá. O testemunho vivo, a experiência genuína com Deus, é em si mesmo uma evidência poderosa. Por que é evidente? Porque é aquilo que você vive, aquilo que você está vivendo. Talvez você já viveu mais intensamente no início do cristianismo, né? Da sua caminhada, né? Seja você sozinho, ou você com a sua esposa, ou você ainda que não tem uma esposa, ou que recentemente está se preparando para casar, enfim, né? Olha só, é uma evidência poderosa, porque é a tua própria, né, vida transformada, testemunhada, e você tem indícios, tem evidências claras. Ou, quando não, o seu cônjuge também, né? Ou seu parente, enfim. E talvez você é instrumento, e eu espero que seja, como educador cristão, como pregador da palavra, como aluno também, que somos todos nós, e em algum momento nós somos alunos, nós nunca vamos ser professor. Professor aqui é o Espírito Santo, que é professor por excelência, né? Olha lá, somos transformados de dores que somos curados, libertos, com dons espirituais manifestados. Muitas vezes nós chegamos para a casa do Senhor com muitas coisas ainda para nós mudarmos, e só Deus pode mudar, só o Espírito Santo. Isso também é uma forma de apologética. Testemunho pessoal, né? A habilidade de compartilhar a própria jornada de fé. Eu já até falei aqui, e eu estou evidenciando de novo. A atuação de Deus na vida, autêntica e impactante, é um dom do Espírito Santo. Então, você falar do que você, como você era e como você é, isso também é uma experiência da ação do Espírito Santo e é uma chamada apologética experimental, né? São chamadas premissas, aquilo que você viveu que ninguém pode ver por você. Aquilo que você viu na sua vida, viu na sua casa, talvez você tenha sido a primeira pessoa na sua casa a reconhecer Jesus como Salvador da sua alma e poder replicar isso. E muitas pessoas hoje, da sua família, né, são alcançadas. Por quê? Porque você deu um testemunho pessoal. Isso é uma forma de apologética absurda, né? Não tem livro, né? Não tem ciência, não tem questionamento. É ali a prática vivenciada, vivida e aplicada, onde as pessoas estão olhando ali e estão vendo. Não tem como negar isso, né? Isso é uma forte evidência, né, e vivência. Bom, vamos aqui, vamos fazer uma recapitulação, né, uma conclusão aqui, que eu coloquei assim: crescemos na graça e no conhecimento para uma vida cristã saudável. Então a Bíblia fala do crescimento na graça, que é um crescimento no sentido de aproximar-se de Deus, do favor de Deus. Na realidade, o nosso crescimento se dá
Primeiro por aí. A graça é a causa de não sermos consumidos. Não é o nosso, não, a meritocracia, né? É a ortodoxia. Meritocracia é aquilo que você faz por merecer. Ortodoxia não. É o primeiro ensinamento que temos e que acompanhamos e que continuamos firmados naquilo ali, tá bom? Então, ser ortodoxo é muito importante. É o primeiro ensino que a gente dá continuidade, que a gente continua firme naquilo que acreditamos desde o início, claro, com mais experiência, com mais vivência e com mais propriedade para nós falarmos e de Jesus Cristo, né? Como professores que somos e como no sentido da apologética que temos, né? Em nossas vidas. Todos nós somos apologistas em algum momento, em alguma área e agora, mais do que nunca, como educador cristão, né? Vamos lá. Então é fundamental solidificar os pontos-chave e lançar um desafio prático à ação, inspirando o público e aplicar os princípios discutidos. Então, vamos lá. Lembra que nós falamos aqui, vamos só relembrar, a necessidade da fé robusta e pensante. Não basta ter uma fé, né? Eu não estou desmerecendo as pessoas, mas algo que a gente seja palpável, algo que a gente possa, como diz lá em Hebreus, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, né? A gente não está vendo, mas a gente está esperando, a gente está crendo naquilo ali. Né? Nós somos provocadores de milagre, como fez o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, disponibilizou aquilo ali, e ali 5 mil, sem contar com mulheres e crianças, foram alimentadas. Né? Então nós somos dispenseiros do reino de Deus. E pensantes por quê? Nós não vemos uma fé cega, uma fé irracional. Né? A própria Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, né? Verso 1. Apresentei os vossos corpos em sacrifício agradável e vivo. Esse é o culto racional. E o versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas os transformeis pela renovação da vossa mente para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só quando ele diz isso aí. Né? A fé é uma racional. Né? Outra coisa é a interdependência da apologética e educação. Uma está dentro da outra, né? Uma fala da defesa e outra fala dos ensinos bíblicos. Então, quando eu consigo entender os ensinamentos bíblicos e consigo defendê-los, primeiro para que eu viva com a minha família e depois que eu repasse isso para as pessoas, né, de forma às vezes sem falar nada, às vezes com atitude, eu estou fazendo essa interdependência. Papel vital do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que nos ajuda, que nos admoesta, que nos vivifica, que nos coloca no processo de santificação, de regeneração. Né? E é a pessoa do Espírito Santo que faz lembrar coisas que nós já lemos e que estudamos na hora de aplicar a palavra de Deus para as pessoas. Desafio à ação. A fé é dinâmica e exige uma ação. Né? A fé sem obras é morta, e a obra sem fé é morta. Eu já falei isso aqui e só estou relembrando nessa conclusão minha aqui. E família, desafiar as famílias a promoverem seus lares, né? Em lugares que fomentem o ensino cristão. Por exemplo, citar o nosso versículo que o pastor sempre coloca para citar, isso aí é uma coisa importante. Ler, fazer aquela leitura junto com a família, todo mês ter um desafio para que a gente possa ler, isso é muito fundamental, né? Aproveitando a deixa aí, todo mês nós temos uma leitura para ser feita, né? Vamos aqui finalizando, né, a conclusão dessa quarta aula e corroborando nas 4 aulas que demos, contribuindo aí de forma, eu acho que importante para todo mundo, como professores, né, educação cristã. Conclusão, eu coloquei o mesmo tema, mas só que agora eu coloco assim. Eu vou até ler para vocês, é importante isso aí. A verdade de Cristo permanece. Apesar de todos os desafios e ataques, a verdade do Evangelho é eterna e imutável. Ou seja, por mais que criem verdades subjetivas, verdades interativas, verdade relativa, mas a palavra de Deus ainda é. E o Evangelho não muda e não se modifica, porque ele é eterno e imutável, né? O próprio apóstolo Paulo diz, ainda que venha um anjo nos pregue outro evangelho, que não seja este que estamos deixando aqui, que seja anátema maldito.
O ensino bíblico e a fé pentecostal impactam cada dia mais no século XXI para o reino de Deus. A união da convicção pentecostal e do poder do Espírito Santo com um conhecimento sólido e uma capacidade apologética equipam a igreja para ser uma força transformadora, impactando vidas, culturas para a glória de Deus. Então, é só você lembrar, conhecimento sólido, capacidade apologética vão impactar e equipam a igreja para ser uma igreja vencedora e, principalmente, que transforma vidas através do poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que você seja abençoado no curso aqui. Essa é a minha contribuição de apologética cristã. Fique na paz.